Estamos na era da informação, mas essa era vem com um paradoxo. Nunca foi tão fácil aprender, mas também nunca foi tão difícil saber por onde começar. Estamos consumindo muito e processando pouco. O tempo todo nos sentimos paralisados. Mas e se eu te dissesse que existe uma solução para isso? E a solução para esse problema se chama Notebook LM. Notebook LM é uma ferramenta de IA que permite você filtrar apenas o que é relevante no conteúdo, sem que haja alucinações. Mas ela traz um plus enorme. Você consegue interagir com o conteúdo de uma forma jamais vista, de uma forma magnífica. Com ela você consegue criar podcasts, vídeos, slides e mapas mentais, gerar resumos estruturados de PDFs gigantes, vídeos longos e materiais densos como aqueles que recebemos na faculdade, criar simulados e roteiros de estudos para testar se você realmente entendeu o conteúdo, traduzir e simplificar conteúdos em outras línguas. E chega de falar apenas sobre a ferramenta, vamos mostrar agora como ela funciona na prática. Como vocês podem ver, eu estou aqui na tela principal do Notebook LM. Eu já fiz o meu login, creio que isso seja uma tarefa bem fácil para vocês, onde não será necessário eu explicar como é o passo a passo de fazer um login aqui. Dito isso, podemos criar um novo notebook aqui. O Notebook LM vai gerar automaticamente para você. Aqui nós temos fontes, podemos colocar link do YouTube, Drive, texto copiado, enviar arquivos próprios, até fazer uma espécie de prompt aqui para poder agregar a nossa pesquisa, as nossas fontes. Mas a gente não vai fazer isso porque eu já separei o notebook para ser mais objetivo no vídeo. E o notebook que eu separei aqui é esse chamado de estrutura de dados, que é um tema bastante importante para minha área de engenharia de software, ou seja, a gente precisa dominar isso de ponta a ponta. Aqui eu separei fontes muito densas, onde eu uso como exemplo esse Roadmap Data Engineering. Temos um conteúdo extremamente denso aqui. Cada quadradinho desse é como se fosse um conteúdo por si só. Então é necessário estratégias para lidar com esse tipo de situações. Claro que é possível eu sentar e aprender tudo isso de forma sem usar a ferramenta, mas ferramentas são para nos ajudar. Então, para isso que serve o Notebook LM. Cada quadrado desse, como vocês podem ver aqui, ele nos traz links, ou seja, esses links eu já selecionei e coloquei eles aqui no meu notebook. E aqui nós conseguimos ter uma espécie de cérebro só ligado a esse conteúdo. Como vocês podem ver aqui, eu consigo gerar um resumo em áudio, apresentação de slides, resumo em vídeo, mapa mental, coisas que eu havia falado anteriormente. Então, como gerar isso? Você só vai clicar aqui e ele gera. Você consegue clicar nessa canetinha para você fazer um podcast mais voltado à maneira como você quer, como a gente pode ver aqui, sendo um resumo, crítica ou um debate. Eu sempre deixo, geralmente, com análise detalhada. Então aqui ele está gerando, mas como eu disse, eu já gerei esse podcast pra gente ter uma noção de como ele funciona. E a gente vai testar aqui e ver como é que é esse podcast. Eu vou colocar aqui os fones de ouvidos. Vamos desempacotar isso. Vamos lá? Antes de falarmos sobre como empilhar, enfileirar ou buscar informações, a gente precisa entender o bloco de construção mais básico de todos. Qual é a grande diferença conceitual entre um tipo de dado e uma estrutura de dados? Bom, de forma calma e analítica. E é muito interessante, pessoal, porque eles tentam, de fato, reproduzir um ambiente de podcast. Você consegue ver que existem pausas, respirações, a dinâmica de dois participantes, então fica algo bem legal que você consegue ouvir até em outros momentos do dia. Principalmente pessoas que têm uma rotina mais apertada, você consegue ouvir enquanto você está correndo na academia ou fazendo determinada atividade em casa e coisas desse tipo. Então essa é uma ferramenta bem útil que você consegue aprender mesmo com um tempo bem escasso. Uma das minhas favoritas aqui também são os slides. Vocês podem ver aqui, ele vai gerar slides pra gente. Então, slides bem feitos de verdade mesmo. Eu acho que eu não tenho capacidade de fazer isso sozinho. Servem bastante para poder estudar. Claro que existem erros nesses slides, afinal é uma IA, então você não pode confiar 100%. Mas, geralmente, os erros, se houverem, são minúsculos e você consegue notar e corrigir perfeitamente. Eu gosto muito de usar esses slides como base para fazer meus próprios slides no Canva. Por exemplo, se eu tenho uma apresentação na faculdade ou coisa desse tipo, eu uso o Notebook LM como uma base para me nortear e não ter essa carga cognitiva de pensar do zero em criar um slide. Afinal, não sou tão bom nisso. Então essa ferramenta me ajuda bastante nisso. A servir como base uma ideia, um brainstorming em criar meus próprios slides no Canva. Aqui nós temos o resumo em vídeo, que também é uma funcionalidade poderosíssima do Notebook LM. Como vocês podem ver, é
literalmente um vídeo de 5 minutos explicando todo esse conteúdo. Um conteúdo que eu demoraria horas para pelo menos entender de uma forma macro de como ele funciona. Aqui em 5 minutos eu consigo ter uma noção do que se trata. Claro, se eu quiser me aprofundar, eu vou ter que abordar de outras maneiras, mas de uma forma de resumir e entender tudo isso, essa é uma excelente ferramenta. Vou colocar aqui o fone de ouvido para a gente poder escutar pelo menos um comecinho. Mais básicos, mas também mais poderosos de toda a programação, as estruturas de dados. Para começar, uma pequena provocação. O que o botão voltar do navegador tem a ver com uma fila de impressão? Pode não parecer, mas a resposta está na forma Vou dar uma avançada aqui para a gente poder ver outras coisas no meio do vídeo. são os ingredientes, tipo um número ou um texto. Já as estruturas de dados são as vasilhas, os potes onde a gente guarda esses ingredientes. Beleza? Então vamos começar. É realmente uma ferramenta muito incrível que pode fazer bastante diferença nos seus estudos. Outra funcionalidade, cara, que eu acho que é a cereja do bolo, ou seja, é uma das melhores na minha opinião, é a funcionalidade de criar testes com base nesse conteúdo. Você consegue vir aqui e clicar em fazer teste. Aqui tem a canetinha que você consegue modificar esse teste, deixar ele médio, fácil e difícil. Número de questões menos, padrão ou até mais. Aqui a gente pode especificar mais o tema desse teste, mas eu sempre vou deixar padrão para o primeiro caso. Caso eu queira algo mais específico, aí eu vou e faço um teste mais detalhado. Esse aqui foi o teste que eu fiz. Ele é bem diferenciado porque aqui você consegue acertar e ver o que você acertou. E mesmo se você errar, ele vai te explicar por que você errou e vai comparar com a resposta. Então, cara, isso é uma ferramenta extremamente poderosa que você pode usar para revisar o conteúdo antes da prova em questão de dias. A gente consegue dar a próxima aqui. Vocês veem que deixa eu encontrar. Ah, essa foi o que eu errei. Então, basicamente, essa é a minha resposta. Ele diz, não é bem isso. Explica o motivo de eu ter errado. E se eu quiser uma resposta mais detalhada, eu posso aqui explicar. Ele vai gerar uma espécie de prompt para mim, perguntando, me ajude a entender por que minha resposta estava errada. Então isso facilita bastante. Ele vai gerar aqui a explicação. E o Notebook LM, ele usa o Gemini por baixo. Para quem já é acostumado com o Gemini, vira uma ferramenta muito fácil de usar. Já é fácil por si só, eu não considero uma ferramenta difícil, mas se você usa o Gemini, você vai ter bastante familiaridade com a ferramenta. Outra funcionalidade que nós temos aqui é o mapa mental. O mapa mental ele serve para você visualizar todo o conteúdo de uma forma macro, uma macrovisão do seu conteúdo. Então aqui eu posso entender o que está ligado às estruturas lineares, array, lista, pilha, filha e assim por diante. Estruturas não lineares, hashing, estruturas em Python e assim por diante. Claro que isso vai mudar bastante de acordo com o conteúdo. Ele constrói esse mapa mental de acordo com o conteúdo que você está alimentando o Notebook LM. Aqui é um exemplo, um prompt bem simples, demonstrando como eu aplico ele para fazer uma espécie de rotina, trilha para me estudar de acordo com esse conteúdo. Eu fiz um prompt bem simples, mas que já quebrou o galho para mostrar aqui para vocês no vídeo. Eu pedi para ele fazer um plano de estudo, abordando cada item, estudando 2 horas por dia, deixando os finais de semana livres. Então ele separou a cada dia aqui com 1 hora de teoria e 1 hora de prática. Já separa a carga cognitiva de eu mesmo separar o conteúdo e planejar a cada dia. Se você tem um caso mais específico onde você mesmo precisa planejar, aí seria o recomendado seria você mesmo planejar como será a sua rotina de estudos. Essa foi uma visão objetiva de como funciona a ferramenta. Se você quiser se aprofundar mais, existem inúmeros vídeos longos no YouTube que podem te ajudar. De uma coisa é certa, estamos vivendo a melhor era para quem quer aprender. Só precisamos das ferramentas certas para não nos afogarmos em tanta informação. Mas lembre-se, informação sem ação é apenas entretenimento. O Notebook LM está aqui para diminuir o ruído. Mas quem precisa dar o primeiro passo e transformar esse conhecimento em algo útil é você. Não terceirize o seu aprendizado. Não deixe o conhecimento parado no papel. Falando sobre como tirar as coisas do papel, que tal dar uma olhada nesse meu vídeo sobre como dar o primeiro passo e começar projetos na sua vida. Se esse vídeo te ajudou a clarear as ideias, você já sabe o que fazer. Um abraço, navegante, e até a próxima.